Senhor Jesus Cristo desceu da glória, fez-se carne, habitou entre nós, realizou milagres extraordinários, proferiu ensinamentos de consequências eternas, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e antes de voltar ao céu, ele entregou aos seus discípulos o que nós chamamos de a grande comissão, a maior missão do mundo. E esta grande comissão está registrada em Mateus 28, 18 a 20, quando disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Destaco 3 coisas antes de expor o texto. Primeiro, esta é a maior missão do mundo, porque é uma missão imperativa dada pela maior autoridade do universo, Senhor Jesus Cristo. Fazer discípulos não é uma sugestão, é uma ordem. Não é um pedido, é um mandamento. Não cabe à igreja questionar, cabe obedecer. Em segundo lugar, essa tarefa é intransferível. Nenhuma instituição humana pode cumprir esse mandato imperativo do Senhor Jesus Cristo. Por mais nobre, egrégia que seja esta instituição, ela não tem competência, nem autorização de realizar esta grande obra, que é fazer discípulos de todas as nações. É uma tarefa intransferível. Somente aqueles que foram alcançados pelo Evangelho estão habilitados a fazer discípulos. Não é uma tarefa para a ONU, não é uma tarefa para a OEA, não é uma tarefa para as nações, é uma tarefa para a igreja. Mas em terceiro lugar, esta não é uma tarefa apenas imperativa e intransferível, mas é também uma tarefa impostergável, inadiável. Não temos o direito de deixá-la para depois. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em outras palavras, esta obra é para ser feita agora e concomitantemente no mundo todo. Não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e então em Samaria e por fim até os confins da terra, não. É aqui, ali e além fronteiras ao mesmo tempo. Então, cada minuto que nós atrasamos no cumprimento desta missão, pessoas hão de partir para a eternidade sem conhecer o Evangelho. E a Bíblia diz que aqueles que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados, mas aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. A ignorância não é um caminho alternativo para o céu. É por isso que se o atalaia não avisar ao ímpio e ele morrer na sua impiedade, Deus vai cobrar do atalaia o sangue deste ímpio. E agora, debruçando sobre o texto,
eu gostaria de olhar com você a maior missão do mundo. Primeiramente, vejamos o seu fundamento, posto no verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem está dando a ordem tem competência para dar a ordem. Quem está dando a ordem tem autoridade para fazê-lo. Jesus não tem algum poder ou alguma autoridade, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Ele tem poder, ele tem autoridade. Tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. Tem gente que tem autoridade, mas não tem poder. Jesus tem poder e autoridade. Todo poder, toda autoridade. Me permita ilustrar de maneira muito simples. Pense comigo num caminhão com 30 toneladas, morro abaixo. E lá no vale, lá embaixo, um guarda franzino estende a mão e apenas com um gesto dá ordem ao motorista do caminhão para parar. E o caminhoneiro, se responsável vai atender ao comando do guarda e vai parar. O caminhão tem força, o caminhão tem poder para carregar 30 toneladas, para transportar sua carga de um lugar para o outro. Mas o guarda tem autoridade. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade. Aqui está o fundamento da grande missão, que quem a declara, quem a transmite, tem competência, tem autoridade, tem capacidade, tem poder para fazer esta delegação, para dar esta ordem, para emitir esta missão e delegá-la à igreja. Há uma segunda verdade nesse texto que eu passo a destacar, que é o grande imperativo, o grande desafio. O grande desafio no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Na língua grega, esse verbo ir está no gerúndio. E só tem um verbo aqui no imperativo, que é fazei discípulos. Então, o que é que o texto quer dizer? Indo, fazei discípulos. Fazer discípulo não é um programa que algumas pessoas da igreja recebem. Não. Fazer discípulo é a essência da própria missão. Jesus não deu uma ordem, fazei fãs, admiradores, seguidores. Não, fazei discípulos. Quando se faz discípulo? Na dinâmica da vida. Indo para o trabalho, indo para a família, indo para a escola, indo para a empresa, indo para a igreja, indo para a viagem, na dinâmica da vida, no dia a dia da vida. A tarefa dos cristãos é fazer discípulos. Fazer discípulo é muito mais do que você ensinar um conteúdo. Fazer discípulo é chamar a pessoa para caminhar com você. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele foi seguido por multidões. Ele enviou de 2 a 2, 70 discípulos. Desses ele escolheu 12 discípulos, a quem chamou apóstolos. Desses tinham 3 que tinham mais intimidade com ele, Pedro, Tiago e João. Desses tinha alguém que reclinou em seu peito, foi o apóstolo João. Ele investiu o seu ministério terreno nesses 12 homens. Caminhando com eles, comendo com eles, viajando com eles, ensinando a eles, exortando a eles, admoestando a eles, consolando a eles, fazendo promessas a eles, dando a eles uma nobilíssima e urgentíssima missão, indo, fazei discípulos.
Portanto, é muito mais do que passar um conteúdo. É um estilo de vida. É caminhar junto, é comer junto, é viver junto, é celebrar junto, é chorar junto, é aprender junto, é crescer junto. Fazei discípulos. Esta é a missão, este é o cerne da grande missão. Essa é a grande tarefa. Mas o texto vai nos mostrar uma terceira verdade. Versículo 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui está a abrangência. A abrangência dessa missão. E a ideia de todas as nações é mais abrangente ainda do que nação como o Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal. A palavra aqui é indo a todas as etnias. Porque é possível que você tenha dentro de uma nação várias etnias. Isso porque está escrito em Apocalipse 5:9 que Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então, é propósito de Deus, uma vez que Cristo morreu para salvar essas pessoas, não apenas para possibilitar a salvação delas, que agora a igreja seja enviada a fazer discípulos de todas as etnias da terra, de todas as nações da terra. Portanto, nós estamos falando de um trabalho missionário transcultural. Eu quero ali afirmar que toda igreja que compreende a sua vocação transcultural é uma igreja que compreende o coração de Deus. Como dizia John Wesley, o coração de Deus pulsa pelo mundo todo, e quando eu lhe perguntara onde está a sua paróquia, ele diz: a minha paróquia é o mundo. Precisamos ir. Ao mesmo tempo que investimos aqui, investimos além fronteiras. Esta é a abrangência do discipulado, todas as nações. Mas ainda há uma quarta verdade, no que implica esse discipulado, fazer discípulos. Versículo 19 diz assim: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. As pessoas precisam ser integradas na igreja. Veja você que numa época anti-institucional como a que vivemos, normalmente pós-pandemia da Covid-19, muita gente está pensando que pode ser um cristão, sozinho, dentro da sua casa, sem frequentar a igreja, sem buscar a reunião dos santos, em desobediência ao preceito de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar. E é preciso alertar o fato de que uma brasa fora do braseiro apaga-se. Uma ovelha longe do rebanho é presa fácil do predador. Um ramo, se cortado do tronco da videira, ele seca. Um membro do corpo não tem vida se não estiver ligado no corpo. A igreja é uma família, é um rebanho, é um corpo. Portanto, uma pessoa convertida precisa agora ser discipulada e batizada no corpo de Cristo. Ela recebe o batismo como selo visível da graça invisível que operou em seu coração. Aqui, demonstrando claramente o sacramento instituído por Jesus, o batismo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A Trindade está aqui, claramente posta na grande comissão dada por Jesus. Então, não basta evangelizar, é preciso integrar. Não basta você apenas pregar em praça e as pessoas ali tomam a decisão, mas elas precisam agora serem integradas na igreja visível, local, através do batismo.
É muito importante entender isso, porque às vezes nós achamos que evangelizando estamos nos desobrigando de quaisquer outras responsabilidades. Não, o Senhor não quer apenas pessoas convertidas. Não adianta você ter um bebê e transformar a igreja apenas numa sala de obstetrícia. É preciso agora discipular essas pessoas, integrá-las na igreja e cuidar delas. É por isso que o verso 20 aprofunda esse entendimento, quando diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está um ponto vital do discipulado. Porque muita gente pensa que discipulado é você sentar e ensinar algumas verdades, e só isso. Transmitir conhecimento, aumentar o saber, ampliar o entendimento. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ensinando-os a guardar, a obedecer, a praticar. E a praticar o quê? Todas as coisas ordenadas por Jesus. De tal maneira que a maturidade cristã não tem a ver com quanto você conhece, mas o quanto você pratica e obedece. É claro que eu não posso manter-me na ignorância. É preciso ter o ensino. É por isso que tem o dom de mestre na Bíblia, aquele que ensina. Mas veja você que não é ensinar apenas verdades, doutrinas, preceitos, mandamentos, mas é ensinar essas coisas com um propósito. E qual o propósito? A prática, a obediência. Porque só com a prática e com a obediência é que você vai crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. A maturidade vem pela obediência. Portanto, há muitos crentes que sabem muito, mas são imaturos. Têm a cabeça grande demais e o corpo mirrado. Porque, não obstante, sabem muito, nada praticam. E esse não é o propósito do discipulado, conforme Jesus estabeleceu. Bom, me permita agora partir para o último ponto da análise desse texto. Na maior missão do mundo, que é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Então vem uma companhia poderosa no cumprimento da missão. No verso 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos envia sozinhos. Ele caminha conosco. Ele vai conosco. A presença dele é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Mas ele vai conosco não em algumas horas ou em algumas agendas, mas todos os dias. Mas não por um tempo limitado, até a consumação dos séculos. O Senhor nunca nos manda fazer algo sem que Ele mesmo nos capacite para fazê-lo. O Senhor nunca nos manda fazer algo sem que Ele mesmo vá conosco quando estamos fazendo. Esta é a nossa garantia. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ele nos deu uma missão imperativa, intransferível, impostergável. Ele nos ordena a fazer discípulos. Ele nos ordena a entender a abrangência, a geografia dessa missão, todas as nações, todas as etnias. Ele nos mostra que não basta apenas ensinar, é preciso integrar. E as pessoas precisam ser integradas na igreja visível local através do batismo. E essas pessoas que são batizadas, elas precisam ser ensinadas, instruídas a guardar, a observar, a praticar todas as coisas que Jesus nos ensinou. E finalmente Jesus nos promete que no cumprimento dessa missão,
teremos a sua companhia, a sua presença, em todos os momentos, em todos os lugares, em todo o tempo. Eu quero encerrar perguntando a você. Você já é um discípulo de Jesus? Você já foi batizado? Você já é membro de uma igreja visível, local? Você tem estudado a palavra de Deus e praticado a palavra de Deus? Você tem compromisso com a igreja fiel às Escrituras? Você tem crescido no conhecimento e na graça do Senhor Jesus? Me permita agora uma segunda pergunta. Você que é discípulo, tem discipulado alguém? Tem investido a sua vida na vida de outras pessoas? Você tem cumprido fielmente a grande comissão dada pelo Senhor Jesus? Eu queria concluir com você lendo um texto da Bíblia e assim encerraremos. Está em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. Note comigo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Veja você que é uma corrente. Timóteo recebeu de Paulo. Agora, Timóteo tem que passar essa mesma mensagem para homens fiéis e idôneos. E esses homens fiéis e idôneos devem também instruir a outros. E esses outros devem instruir a outros. E esses outros devem instruir a outros. E assim, esse discipulado vai alcançar todas as nações da terra. Não fique de fora deste grande projeto de Deus, pois esta é a maior missão do mundo. Deus abençoe sua vida.